Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, com bem quente com manteiga abessa, um copo d'água bem gelado. Se você ficar limpando a mesa, eu me levanto e não pago a despesa. Feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Muita gente louca de curiosidade para ver como é que ia ser o próximo episódio em cada um dos três. E você que já viu os outros dois, vamos agora finalmente encerrar essa história. Mas antes de puxar a vinheta desse episódio derradeiro, eu quero deixar com vocês um pouco da bibliografia que a gente usou na série toda. E vou começar falando do meu ferramental. O ferramental marxiano, ou marxista, para quem, dependendo da vertente que você estiver seguindo. Tem 3 referências que eu acho que são mais importantes para vocês. Um é a minha contribuição à crítica da economia política, que é um texto introdutório que eu faço sobre a questão econômica. Lá, bastante da ferramental que a gente utilizou nesses vídeos já aparece. Outro livro muito importante é Ideologia Alemã. É um livro fácil em que eu faço uma crítica aos jovens hegelianos e especialmente a Feuerbach. Muitos dizem que eu inverti a lógica do Hegel. De certa forma, sim. De todo modo, para você conseguir entender como funciona o nosso método de análise, principalmente a filosofia da praxis, essa é uma obra muito importante. E sobre a fetichização da mercadoria e também sobre a mais-valia, fundamental mesmo é ler os 3 livros do Capital. Você lendo aqueles 3 livros consegue entender perfeitamente como é que eu fiz a estrutura de análise do processo histórico do futebol. Para acompanhar melhor como é que aconteceu aqui, poder fazer o vídeo para vocês, eu usei, assim, como pilar base, uma obra do Mário Filho. Mário Filho não é marxiano, mas ele faz uma avaliação muito interessante e eu diria até que bastante impregnada do viés marxista na obra O Negro no Futebol Brasileiro. Essa é uma obra da década de 50, mas ela faz uma avaliação muito boa de como aconteceu todo o processo histórico. Com essas obras que eu acabei de citar, vocês conseguem fazer um bom apanhado do que a gente andou tratando aqui nos últimos episódios. Mas vou deixar uma compilação de uma bibliografia mais extensa, que foi o que a gente utilizou para poder fazer todos os programas. Então vale a pena vocês darem uma olhada na descrição do vídeo para verem todas as obras que foram usadas nessa compilação mais extensa que eu estou. Terminada a introdução, roda a vinheta! Salve, camaradada! Gente, o vídeo da semana passada deu o que falar. Pô, mas foi muito chororô pra cá, chororô pra lá. Gente reclamando que o Fluminense foi negligenciado. Gente falando que o Botafogo era o time do coração. Galera, todas as torcidas estão de parabéns. A torcida sempre é popular. Aliás, a torcida é o caráter mais popular e mais revolucionário do futebol. É por ela que a gente tem alguma esperança de organizar a classe. E isso a gente vai explicar no vídeo de hoje, que foi feito especialmente para o chororô que vocês fizeram. Então, vamos curtir o futebol e vamos torcer com vontade, porque torcer tem potencial revolucionário. Enfim, a gente vai fazer aqui um especial e vamos trocar muito de camisa. Vamos contar a história das torcidas e mostrar que todos os times tiveram participação fundamental nisso. E essa história ainda não acabou, está em construção. E é a grande esperança que a classe trabalhadora tem no futebol. Por isso eu estou aqui com a minha camisa do Fluminense. E antes de começar o vídeo, aquela paradinha de sempre, né? Vocês já estão sabendo, sigam a gente nas redes. Agora nós temos o TikTok. Se inscrevam no nosso canal, deem aquela curtida nesse vídeo. E galera, o Apoie-se tá dando muito certo. Se quiserem, deem uma força lá pra gente. Mas o que eu posso contar é que já entrou dinheiro suficiente pro som. E a gente já encomendou um microfone que tá a caminho. Ainda não vai ser nesse vídeo, nem nos 2 próximos, porque vocês sabem que eles já estavam gravados. Mas depois a gente vai melhorar bastante
a qualidade do nosso áudio. Quero agradecer a todo mundo que deu uma força pra gente. Valeu, galera! E continue ajudando, porque vai melhorar a imagem e os outros problemas que a gente ainda tem no canal. E teve um pessoal que, pelo vídeo que nós lançamos na sexta-feira, resolveu mandar pra gente essa camisa. E a gente está usando aqui para fazer jus ao carinho deles. Então, galera, a torcida sempre tem um caráter popular. E vamos fazer uma retomada histórica rapidinho do que a gente viu das torcidas nos últimos vídeos. O primeiro time do Rio de Janeiro que tinha uma torcida com caráter eminentemente popular foi o Bangu. Porque no Bangu, os operários da Fábrica Progresso, seus vizinhos, parentes, eram torcedores que iam espontaneamente para o campo da Bangu assistir os jogos. Ali a gente tinha uma torcida com caráter totalmente popular. Para além do Bangu, o Flamengo tinha uma característica bastante popular, que era o fato dos jogadores jogarem em campos públicos e os populares dos arredores sentirem-se representados pela proximidade que eles tinham com o time. Além disso, o Flamengo fazia a comemoração com samba, com reco-reco, que era um tipo de samba. E por isso tinha uma característica bem afinada com os populares. Já o Fluminense teve uma importância porque organizou a torcida de fato. Chico Guanabara organizava a torcida das Gerais, fazia uma torcida organizada que era fora do clube, que eram os populares se auto-organizando. E tal qual acontecia com o Chico Guanabara e a torcida tricolor, no Botafogo, Manuel Motorneiro também organizava as torcidas para fazer o mesmo que o Chico fazia pelo Fluminense. E se vocês não sabem por que eu estou usando uma camisa do CP2 para falar do Botafogo, então sugiro que assistam ao vídeo da semana passada assim que terminarem de assistir esse. O Vasco é o último time a entrar em campo, mas ele entra com uma característica bastante importante, porque o time era composto por populares. E a classe trabalhadora, quando foi assistir o jogo do Vasco, se via representada em campo, totalmente representada. E para melhorar, o primeiro time do Vasco, assim que entrou na primeira divisão com seu time de populares, ganhou o campeonato de barbada. O Botafogo, na luta de classes, ainda vai ter uma importância muito grande através de uma figura, um técnico importantíssimo, que foi militante do PCB desde o início da sua vida e que participou a vida inteira militando pelo PCB e organizando futebol. João Saldanha. João Saldanha, inclusive, com frequência é apagado pela burguesia da história do futebol. Um exemplo disso foi a Copa de 1970, em que o João Saldanha escalou toda a Copa, todo o time que foi para a Copa, estava preparando aquele time para a vitória, mas na hora de viajar, o regime militar, preocupado em ter um comunista como técnico, retirou ele e colocou o Zagallo. Quando o Zagallo chegou lá, fez algumas besteiras, mas voltou rapidamente atrás e manteve a tática do nosso camarada, João Saldanha. E graças a isso, ganhou aquela Copa. Mas se vocês perceberem, raramente essa história é contada. Porque, como a gente disse no caso do Charles Miller, a burguesia com frequência apaga as experiências revolucionárias e as experiências populares da memória social que nos constrói. Então, até mesmo na narrativa, a gente tem que fazer uma luta árdua para lembrar dos nossos camaradas. Mas essa história de João Saldanha eu vou deixar para um outro vídeo que a gente pode fazer sobre a história da Copa, se vocês ainda quiserem assistir isso. No último vídeo, muita gente ficou se dividindo entre ouvir a história da torcida e da Copa. Mas podemos ainda lançar o vídeo da história da Copa, que já está praticamente pronto. Se vocês quiserem, deixem lá o recado na timeline, que a gente faz isso no próximo vídeo. Pois então, o futebol tem interesse de classe muito bem definido. E quando a torcida organizada consegue perceber isso, ela dá um salto histórico. Ela organiza a classe e pode fazer uma mudança significativa nos rumos da história da classe. Um exemplo disso é a torcida Jovem Flá, que organizou-se em 1967 e percebeu o caráter de classe que ela tinha. Por isso, durante vários e vários momentos históricos, ela lança bandeiras que não são bandeiras apenas do Flamengo, são bandeiras
da classe popular, da classe trabalhadora. Ela esteve, por exemplo, presente na luta contra o bloqueio a Cuba e em defesa do sistema cubano e da autonomia do povo cubano. Gente, demos uma paradinha rapidinho nesse vídeo para contar uma coisa, aproveitando o ensejo do bloqueio de Cuba. Um dos camaradas do canal, que produz aqui o canal com a gente, está indo para Cuba no dia 1º de janeiro. A gente já teve umas ideias de algumas coisas para pedir para ele, mas se vocês quiserem alguma coisa, saber alguma coisa de Cuba e tal, deixa o recado aqui na timeline, que quem sabe, se der tempo do camarada fazer isso, ele não pode tirar dúvida pra gente. Tem duas coisinhas que a gente já pediu para ele, mas pode ser que ele tenha tempo de fazer uma ou outra coisa também. Então, se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que vocês queiram saber de Cuba, pergunta aí pra gente que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Valeu? Podem voltar agora para a nossa história. Teve também em defesa do Mao, quando o Mao se tornou um inimigo da burguesia internacional. O maoísmo. Aliás, eu queria ver o João Carvalho falando sobre isso. E você que está inscrito no meu canal e ainda não se inscreveu nele, é tarefa comunista e se inscrever no canal do João Carvalho. Assim disse o João. Ele está quase com 100 mil inscritos. Oi, Marx, tudo bem? Estamos aqui entrando agora ao vivo para dar uma informação sensacional. No dia de ontem, o João Carvalho, no canal Assim Disse João, chegou aos 100 mil inscritos. Agradecemos bastante, Marx, pela força que foi dada, mas já atingimos a meta. No entanto, lembramos, mesmo assim, vale o recado que foi dado. Dá um pulinho no João e se inscreve lá, porque é material de primeira. E é nossa tarefa ajudar a esquerda radical. Então, dá um pulinho no canal e se inscreve lá, mas atingiu já os 100 mil seguidores. Valeu, João Carvalho, você tá de parabéns! Então não perca tempo. Terminando esse vídeo, dá um pulinho no Assim Disse o João e se inscreve lá. É uma tarefa de classe. Outra torcida que também nasceu com consciência de classe foi a raça rubro-negra. Que, aliás, um de seus fundadores, o Cláudio Cruz, vai poder dar uma palhinha pra gente, se o YouTube não derrubar. Cláudio, é contigo. Sou Cláudio Cruz, né? Com muito orgulho, fundador da raça rubro-negra, eu e meu falecido irmão e outros grandes companheiros da raça. A raça, quando foi criada, né, nós ainda vivíamos uma pós-ditadura e tal, e nós colocamos uma camisa vermelha. Era a única torcida organizada sem estar com camisa do seu time. Era uma coisa para ser agressivo no bom sentido da questão de luta, né? De luta sindical, de luta pelos seus direitos, de luta por tudo. Em determinado momento, no futebol carioca, a Federação Carioca resolveu aumentar o ingresso, mas assim absurdamente. E nós primeiro tentamos discutir, tentar dialogar com a federação, a raça, para que aquilo fosse diminuído, que não tinha condição e tal, e eles não aceitaram. Então tá bom, então nós vamos ter que partir para outra forma de agir. Veio um Flamengo e Botafogo no Maracanã, e eu conversei com todas as torcidas organizadas, e também com a do Botafogo. Era o Fernando, que era da Unifogo na época, o Russão, que estava sendo afogada, ou estava na organizada, né? Gente, a única forma da gente abaixar isso aí é fazer com que isso aí faça água. Então vamos todos nesse Flamengo e Botafogo, vamos todo mundo para geral. E não vamos pagar arquibancada. Nós não vamos deixar de ver o jogo, mas nós vamos para geral e dar um baque na renda. Mas todas as torcidas organizadas do Flamengo foram e todas as outras do Botafogo foram. Foi um momento histórico do Maracanã, que foi a primeira vez que a geral teve mais torcedor do que arquibancada. Mas foi assim, avassalador. E foi um prejuízo monstruoso. O próximo jogo que veio foi um Flamengo e Campo Grande em Ítalo Del Cima. Como lá não tinha geral, nós falamos, não, então nós não vamos entrar. Ficaram 20 e poucas mil pessoas em volta do Ítalo Del Cima, e não sei
merreca de gente lá dentro. Não foi ninguém entrou. Na segunda-feira a federação foi, revogou e voltou ao preço normal. Isso foi uma vitória de luta. E agora, cabe a gente contar algumas coisas. Primeiro, o fato da Federação Carioca ter aumentado o preço da entrada não é uma característica só de mercado. A classe burguesa percebeu o perigo da formação de torcidas organizadas. Porque, como eu disse já para vocês, só quem não tem consciência da luta de classe somos nós, da classe trabalhadora. A burguesia sabe que a luta de classes existe e sabe de que lado ela está. E as torcidas organizadas são um problema grave para os times, para os clubes. Tanto que desde cedo as torcidas passaram a ser criminalizadas, perseguidas pela polícia. Todo sábado e domingo, quando as torcidas organizadas vão para o futebol, a polícia, que como vocês sabem é do Estado e o Estado é o comitê armado da burguesia, vão para os estádios bater com força nas torcidas organizadas, para intimidá-las, para não deixar que elas percebam a força que a unidade delas tem. Aliás, tem uma charge do próprio Enfio que é muito boa nisso, com a polícia gritando que o povo é ilegal. E é exatamente esse espírito que faz a polícia toda semana ir para os estádios de futebol agredir as torcidas organizadas. Mas isso é um tiro que pode sair pela culatra. Porque se por um lado, todo fim de semana, a classe trabalhadora é acuada pela polícia, por outro, ela está aprendendo a se defender do comitê armado da burguesia, a polícia. E a burguesia sabe que isso é arriscado. Ela tem, então, o desejo de retirar a classe trabalhadora dos estádios. Mas ela não tem esse poder. Ela tenta fazer isso de outras formas. Uma delas, a Federação do Rio de Janeiro fez, foi tentar aumentar o preço das entradas de modo a tornar inviável que a classe trabalhadora participasse dos jogos. O objetivo é botar a classe trabalhadora individualizada dentro de casa ou dentro de lugares pequenos, assistindo o jogo pela televisão e não percebendo a força e o poder que a sua organização tem. Quando as torcidas organizadas ultrapassam suas rixas e percebem que tem interesses comuns de classe, a gente tem uma visão classista da organização. E isso acontece cada vez com mais frequência. Uma torcida organizada, acima de tudo, primeiramente tem que olhar pelo bem-estar do todo. E o Fluminense não deixa nada a desejar, nem ao Botafogo, nem ao Flamengo. Organizando a torcida antifascista, hoje extremamente participativa, inclusive nos movimentos do Fora Bolsonaro, e na década de 80 fez o movimento das diretas já, deixando uma faixa bem expressiva. O Flu não Maluf. E já que falei da Narcomuna, e já que falei da torcida antifascista fluminense, e já que falei da história das torcidas flamenguistas, e também do Botafogo e do João Saldanha, vale aqui deixar também o meu registro para a esquerda vascaína, importantíssima na organização de luta. E também o Botafogo bolchevique, que comemorou inclusive os 6 anos da Revolução Russa. Agora, gente, uma coisa são as torcidas. A torcida sempre tem um caráter popular. A torcida sempre é uma forma de auto-organização da classe trabalhadora. Outra coisa é o trabalho que o Enfio fez, e foi um trabalho muito bom. Embora ele tenha identificado o Fluminense com pó de arroz e o Botafogo com cri-cri, isso era ligado à história original dos dois clubes, dos cartolas, e não das torcidas. Enfio precisava despertar na população o caráter da luta de classes. E isso era importantíssimo. Tarefa primeira da época do Enfio. Isso era a década de 60. Isso era a origem das torcidas organizadas mais à esquerda.
elas não tinham acontecido. E Enfield participa ativamente desse processo ao colocar a luta de classes de uma forma bem clara, simples e direta para toda a população. O Fluminense, na figura do Popó, o pó de arroz, e o Botafogo, na figura do Cri-Cri, representavam a República de Ipanema Beach. Eram os cartolas, a burguesia que controlava o futebol carioca. E o Flamengo e o Vasco, pelo seu caráter histórico, popular, como eu já contei para vocês no vídeo passado, o primeiro time de futebol do Vasco era um time de negros e populares. E o Flamengo, embora tivesse um time de elite que tinha saído do Fluminense, ele fazia as famosas marchinhas de reco-reco e uniu futebol e carnaval. Uma junção que deu muito samba. Tanto samba que Lamartine Babo, depois da finalização do futebol, fez todos os hinos. O hino do América, seu time de coração, né, do Lamartine. O hino do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. E também do Botafogo. Então, os times todos passaram a ter seus hinos ligados ao samba. O Flamengo também tinha uma grande quantidade de negros na sua torcida, como todos os outros times. Eu mesmo falei para vocês aqui do Chiquinho Guanabara e do Manuel de Santos. Então assim, todos eles tinham, mas o Flamengo era mais criticado por isso. Era chamado de Urubu. E Enfield transformou o Urubu no nome de seu personagem principal. Bacalhau passou a representar o Vasco. Popazinho, o Fluminense. E Cri-Cri, o Botafogo. E como a torcida americana era muito pequena, ele, de maldade, chamou o América de gato pingado. O Tricolor, Popozinho, e o Cri-Cri, fundando a República Ipanema Beach, sacaneando a burguesia que era ligada aos interesses estadunidenses, da burguesia internacional. E o Urubu e o Bacalhau ligados às camadas populares, fazendo a República Popular de Ramos. Tanto a escolha de Ipanema quanto Ramos também tinha seu caráter de classe. Mas isso era a representação que Enfield fazia da luta de classes para deixar claro o caráter classista para a classe trabalhadora. E funcionou. Não sei se por ele, não sei por outras iniciativas também, mas em 1967 nasceu a Jovem Flá com caráter classista. E pela Jovem Flá se formou muitos anarquistas e muitos comunistas na torcida organizada. É claro que as torcidas organizadas não necessariamente são de esquerda, a maior parte das vezes não, mas necessariamente tem caráter popular. E o caráter popular é essencial tanto para a organização comunista quanto para a organização anarquista, para a esquerda radical. Então existe um potencial importante no futebol, do ponto de vista das torcidas. E é por isso que o PCO fez a sua carta e foi para a vigília do Pelé defender a seleção brasileira e o Neymar. Mas o potencial classista das torcidas organizadas, para se realizar, precisa superar a diferença das torcidas. E isso aconteceu em alguns momentos. Um deles foi no movimento Fora Bolsonaro, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, saído tardiamente, sobre esse momento do futebol. O outro é na luta contra o fascismo. Tem um movimento Ditadura Nunca Mais, assinado por diversas torcidas organizadas, dando caráter classista para o movimento da torcida. A torcida de Marrocos nos mostrou que o que acontece aqui de tentarem criminalizar a torcida é um movimento internacional da burguesia. Então a gente fecha o vídeo de hoje com o grito da torcida de Marrocos e a denúncia que eles fizeram, e depois viemos com a famosa internacional de sempre. Galera, lembre-se, o caráter popular da torcida sempre tem potencial revolucionário. Cabe a nós da esquerda radical organizar a classe trabalhadora em todos os espaços, incluindo o futebol. Até semana que vem, galera!